Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, certa vez uma faculdade americana, ela fez o seguinte experimento. Duas ruas, né? Em uma primeira rua, eles prepararam essa rua, limparam essa rua, pintaram as paredes, sinalizaram e a rua tinha uma excelente iluminação, né? Tudo era muito organizado. Por outro lado, eles em outra rua fizeram totalmente ao contrário. Deixaram uma rua suja, uma rua desorganizada, uma rua sem sinalização, sem orientação, mal iluminada, enfim, paredes pichadas. E o experimento consistia em saber como as pessoas iriam se comportar passando por ambas as ruas, né? Na rua onde era iluminada, onde era limpa, as pessoas evitavam jogar lixo no chão e toda vez que o faziam eram informadas e orientadas. Haviam placas de sinalização, né? E a rua era iluminada, as pessoas se sentiam seguras e tranquilas em passar por ali. A outra rua, que era suja, desorganizada, mal iluminada, essa rua começou a acumular mais sujeiras ainda. E as pessoas não se importavam em jogar lixo no chão, porque não tinha quem as orientasse. E maus elementos começaram a permanecer ali na rua, causando então um afastamento das pessoas que por ali passavam. Muitos ali que moravam acabaram se mudando devido ao que se tornou aquela rua. Passado um tempo, essa faculdade, ela inverteu os papéis. A rua que era limpa, eles depedraram a rua, sujaram, picharam as paredes, tiraram as iluminações e as sinalizações. E a rua que estava suja, eles pintaram, limparam, organizaram, sinalizaram a rua. E aí, aquelas pessoas mal intencionadas migraram para aquela rua que agora era suja, né? E muitas das pessoas que estavam na rua anteriormente suja e mal frequentada voltaram. Pessoas que haviam se mudado voltaram para aquele local. Pessoal, esse experimento nós podemos trazer para a nossa vida. Quantas pessoas, quantos lugares hoje em dia, por serem mal organizados, por não terem uma estrutura que oriente, que capacite, elas hoje são mal vistas, não têm instrução, as pessoas acabam, aonde encontram ali um erro, uma falha, acabam causando mais erros e mais falhas ainda. Por outro lado, locais onde há organização, onde há orientação, capacitação, onde tudo é esclarecido, as pessoas ali se sentem mais satisfeitas em trabalhar. Elas veem ali que existe uma organização, porque na verdade quem gosta de desorganização é só quem quer se favorecer do erro. Aquela pessoa que quer se favorecer, ela quer dar um jeitinho, ela vai sempre gostar daquilo que não há regras, porque é ali que ela se acomoda, é ali que ela faz o ambiente dela, porque não tem regra, não respeita a autoridade, tem quebra de hierarquia. Como é que vai haver organização num local desse? Como vai haver um trabalho justo num local desse? O Senhor Jesus sempre deixou bem claro que ele prezava a organização, ele prezava o ensinamento, ele prezava a instrução. Agora, a pessoa, ela quer fazer do jeito dela. E aí você tem que ouvir o seguinte: enquanto eu estiver aqui vai ser do meu jeito. Eu queria dizer
que era bom que dissesse: enquanto eu estiver aqui, vai ser do jeito que Deus quer. Porque aí eu saberia que estava sendo feito a vontade de Deus. O que não pode acontecer é a pessoa como Davi, o rei Davi, que quando ele errou em se deitar com a mulher de Urias, e ali ele se prevaleceu da sua posição de rei, e aí depois, tentando encobertar um erro, ele determinou a morte de Urias. Por quê? Porque ele era rei, se escondeu atrás do trono de uma posição. Mas aí sabe o que aconteceu? Deus mandou um profeta. E o profeta, ele chegou contando uma historinha para indicar a Davi o erro que ele havia cometido. Então, meu amigo e minha amiga, cuidado. Porque o profeta pode estar sendo enviado até você. E você pode estar ouvindo historinhas e achando que não é com você, mas é. Então, se atente. Não se esconda atrás de posição. Não se esconda atrás de cargo. Porque o profeta pode estar contando historinhas. Davi, ele se arrependeu. Ele aceitou aquela história. Se consertou do seu erro. Eu espero que você também se atente. Você se arrependa. E dê ouvidos a Deus. Faça conforme a vontade dele, não a sua. Porque essa obra é de Deus, ela não é sua. As pessoas trabalham em prol do reino, não é em prol de você. A palavra de Deus, ela diz, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, disse o Senhor: escreva claramente a visão em tábuas, para que todos leiam facilmente. Deus, ele preza as coisas claras, as coisas organizadas, as coisas sem nada encobertando que impeça as pessoas de entender. E aí são dadas ordens, são determinadas regras e não há explicação para isso. Não é tão fácil explicar o porquê que aquilo não aconteceu ou o porquê que aquilo está acontecendo, mas não. A pessoa, ela acha que pela posição dela, ela não deve satisfação a ninguém. E aí se esconde atrás de estou fazendo a vontade de Deus ou sentindo o coração que Deus mandou fazer desse jeito. Então por que você não explica por que está sendo feito daquele jeito? Por que aquela atitude foi tomada? Ou por que aquilo deixou de ser feito? Você não está tratando com empregados, está tratando com servos de Deus, que trabalham para o reino. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não. Pessoal, que as coisas sejam feitas de forma clara, de forma limpa, límpida como a água. Que nada seja feito de forma obscura. É assim que a obra de Deus deve ser feita. Não tem por que as coisas serem feitas às escondidas. O único que se prevalece da escuridão é o diabo e seus anjos. Porque aí ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. O nosso Senhor, ele é luz. O nosso Senhor, ele trabalha trazendo luz, esclarecimento, tirando dúvidas. Jesus, a todo tempo falava: deixai vir a mim. Hoje em dia, aquele que se diz de Deus, é muito difícil você ir até ele. Sabe por quê? Porque existe muita burocracia, existe muito impedimento, e aí não é procurado.
E aí, sabe o que você tem? Ovelhas dispersas, ovelhas vagando, procurando algum lugar para descansar, algum lugar para desabafar. Vamos nos organizar. Vamos fazer a obra de Deus com ordem e decência. A desorganização não faz parte desse reino. Olha, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Vamos orar, clamar pelos nossos, clamar por aqueles que nos pedem oração. Vamos orar pelo irmão que está passando por grande tribulação, por grande agonia. Vamos orar por aquele que chegou para nós e falou assim: irmão, ora pela minha casa, ora pela minha família, ore por mim. Se você puder, ore naquele momento ali. Não deixe para depois. Faça a oração naquele momento. Porque se ele veio até você, é porque ele viu em você frutos, ao invés de somente folhas. Se ele procurou ajuda em você, é porque ele viu que você pode ajudá-lo. Não dispense esse momento. Estenda também a sua mão para ele. Que Deus abençoe a todos.